Você olha ao redor, observa sua agenda, seu celular, seus finais de semana e percebe que seu círculo social é pequeno. Às vezes, pequeno demais para os padrões do mundo. E então surge aquela pergunta silenciosa, quase desconfortável. Será que tem algo errado comigo? Essa pergunta não costuma vir carregada de vaidade. Ela vem acompanhada de dúvida, comparação e, muitas vezes, culpa. Vivemos em uma sociedade que associa valor pessoal à quantidade. Quantos amigos, quantas mensagens, quantos convites, quantas interações. Mas a psicologia profunda nos convida a olhar esse fenômeno por outro ângulo, um ângulo menos ruidoso, mais honesto, mais humano. Carl Gustav Jung, um dos maiores estudiosos da alma humana, dizia que nem toda solidão é ausência. Algumas solidões são consequência de amadurecimento, e entender isso muda tudo. Existe um tipo de solidão que dói. Ela nasce do abandono, da rejeição, da sensação de não pertencer a lugar algum. Mas existe outro tipo de solidão, muito menos falado, que nasce da lucidez. É quando a pessoa começa a perceber que nem toda companhia acrescenta, que nem toda conversa nutre, que nem toda relação merece continuidade. Esse tipo de solidão não vem da incapacidade de se relacionar, vem da incapacidade de fingir. Pessoas assim não se sentem confortáveis em ambientes onde precisam usar máscaras emocionais. Elas percebem rapidamente quando a proximidade é forçada, quando o vínculo é superficial, quando a troca é vazia. E essa percepção cria um efeito colateral inevitável: o afastamento, não por arrogância, não por desprezo, mas por coerência interna. Quanto mais consciente alguém se torna de si mesmo, menos tolerância tem para relações que não combinam com sua verdade interior. E isso cria um paradoxo curioso. Quanto mais forte emocionalmente a pessoa fica, menos gente permanece ao redor. Em muitos casos, essa mudança acontece de forma gradual. Amizades antigas começam a perder o brilho. Conversas que antes pareciam naturais, agora soam repetitivas. Ambientes que antes eram confortáveis passam a causar cansaço. E a pessoa começa a sentir algo difícil de explicar. Eu não caibo mais aqui. Esse sentimento costuma ser mal interpretado, tanto pelos outros quanto pela própria pessoa. Muitos veem isso como isolamento, mas na verdade é crescimento. Jung chamava esse movimento interno de processo de individuação, o caminho pelo qual o indivíduo se separa das expectativas coletivas para se tornar quem realmente é. E esse caminho raramente é acompanhado por multidões. Característica 1. Autenticidade que não negocia. Uma das primeiras marcas de quem tem poucos amigos é a autenticidade não negociável. Essas pessoas não conseguem sustentar relações baseadas em conveniência. Não sabem fingir interesse onde não existe. Não conseguem rir de algo que não acham engraçado, só para manter a harmonia social. Elas não são agressivas, nem rudes, mas são verdadeiras demais para certos ambientes. E isso incomoda. A maioria das relações sociais funciona sobre pequenas concessões. Elogios automáticos, opiniões suavizadas, silêncios estratégicos. Quem é profundamente autêntico rompe esse acordo invisível sem perceber. Jung falava muito sobre a persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. Ela é necessária, mas quando alguém começa a se identificar demais com quem realmente é, essa máscara se torna insuportável. E então surge a escolha: ou você se afasta ou se trai. Quem escolhe a autenticidade paga o preço do afastamento. Característica 2. Consciência interna constante. Outra marca forte dessas pessoas é o hábito de olhar para dentro. Elas não vivem no piloto automático. Refletem sobre suas reações, questionam suas emoções, revisitam decisões. Enquanto muitos evitam o desconforto da autoanálise, essas pessoas fazem dela um modo de vida. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E despertar tem consequências. Quem se observa profundamente passa a perceber padrões emocionais com clareza.
Identifica manipulações sutis. Nota incoerências. Sente quando uma relação começa a drenar mais do que nutrir. Isso torna a pessoa seletiva, não por julgamento, mas por proteção. E quanto mais seletiva, menos vínculos superficiais ela mantém. Característica 3. Energia social limitada. Existe uma ideia equivocada de que gostar de ficar sozinho é sinônimo de timidez ou antipatia social. Mas a psicologia mostra algo bem diferente. Jung foi um dos primeiros a explicar que existem pessoas que se recarregam no silêncio, não na interação. Essas pessoas até gostam de encontros sociais, podem conversar, rir, participar, mas o custo energético é alto. Depois de algum tempo, o corpo pede pausa, a mente pede recolhimento, o emocional pede silêncio. Em um mundo que valoriza a presença constante, isso é visto como distanciamento. Mas, na verdade, é autorregulação. Pessoas com energia social limitada preferem poucas conexões profundas a muitas superficiais. E isso reduz naturalmente o número de amizades. Característica 4. Intolerância à superficialidade. Com o tempo, algo muda definitivamente. A pessoa perde a paciência com o raso. Conversas vazias cansam, fofocas incomodam, jogos de ego desgastam. Não porque a pessoa se acha melhor, mas porque aquilo não alimenta mais nada por dentro. Ela tenta se adaptar, participa, mas sente um desalinhamento interno quase imediato. É como se algo dentro dissesse: você não deveria estar aqui. Jung afirmava que a busca por significado é inevitável para quem desperta. E quem busca significado não se satisfaz com relações que vivem apenas na superfície. Resultado: afastamento mútuo. Característica 5. Independência emocional. Talvez a característica mais mal compreendida de todas. Pessoas emocionalmente independentes não precisam de validação constante. Não medem valor pessoal pela quantidade de mensagens ou convites. Elas aprenderam a ficar bem consigo mesmas. Isso não significa frieza, significa solidez. E solidez assusta, porque expõe o quanto muitos dependem do outro para se sentirem inteiros. Além disso, quem é emocionalmente independente não aceita qualquer vínculo. Não tolera jogos emocionais. Não permanece em relações baseadas em carência, manipulação ou medo. Essa postura reduz drasticamente o círculo social, mas fortalece cada laço que permanece. Quando todas essas características se encontram, quando autenticidade, consciência, seletividade, profundidade e independência se juntam, algo inevitável acontece: o círculo social diminui. Mas o que permanece ganha peso, ganha verdade, ganha sentido. Essas amizades não são numerosas, são raras. São construídas sem pressa, sem interesse oculto, sem necessidade de performance. São relações que Jung chamaria de alianças de alma. A grande verdade sobre ter poucos amigos. Ter poucos amigos não é o mesmo que estar só. Solidão não é falta de pessoas, é falta de conexão. Muita gente está cercada de pessoas e ainda assim se sente vazia. Outros, mesmo passando longos períodos sozinhos, experimentam uma paz profunda, porque aprenderam a não negociar a própria verdade. O processo de individuação, segundo Jung, muitas vezes precisa ser trilhado em solidão, não por desprezo aos outros, mas porque o sentido da vida não é encontrado no exterior. Quando você chega nesse ponto, passa a buscar relações que somam, não que preenchem buracos, e isso muda tudo. Se você se reconheceu aqui, saiba de algo importante. Isso não é um defeito. Você não tem poucos amigos porque ninguém gosta de você. Você tem poucos amigos porque aprendeu a não aceitar companhia que enfraquece quem você é. Isso é maturidade. Isso é consciência. Isso é força. Nem todo mundo vai entender. E tudo bem. Alguns caminhos são mesmo para poucos. Se este conteúdo encontrou você em silêncio, talvez seja o momento de permanecer aqui por mais um tempo. Se sentir,
acompanhe o canal.